Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, hoje aqui conversando com o professor Diogo Nicolau Pizzica, entre outras questões, o direito tributário brasileiro. Professor, muito se fala no intricado sistema tributário brasileiro. Considerando a sua vasta experiência prática na área e todo o seu conhecimento acadêmico, o que o senhor tem a dizer para o nosso telespectador? Em outras palavras, professor, temos um sistema tributário justo que cobra mais de quem pode pagar mais? Será que a gente pode dizer isso? Eu acho que o intrincado sistema tributário já retrata bem a verdade. Nós temos um sistema tributário que dá inveja aos países de primeiro mundo, e nós também temos um sistema tributário em que ele é respaldado num país que tem um sistema de serviços sociais que daria ciúmes de ser pior do que o próprio Quênia. Ou seja, já representa bem que a arrecadação não retrata o serviço público que é prestado. O nosso sistema tributário de 1988, pela nossa Carta Cidadã, ele, juridicamente, ele é bem colocado. É um sistema tributário, até porque o sistema tributário, se a gente fosse analisar, seria como se fosse um deus indiano com várias facetas. Se for o sociólogo, ia pensar de uma forma diferente, o economista, o jurista queria segurança mais jurídica, o economista que tivesse menos impacto na sociedade, o sociólogo que tivesse mais, vamos dizer assim, aqueles tributos vinculados a uma atividade estatal específica, ou seja, nós teríamos todas umas situações. Mas o que eu vejo é que o nosso sistema tributário, olha só que situação paradoxal, para não dizer draconiana, se fala muito em reforma tributária. Lester, tu, como professor do direito, sabes bem que a nossa Constituição, ela tinha algumas falhas. De 1988, lá se vão 23 anos, nós já tivemos mais de 3.700.000 leis posterior à Constituição Federal. Essas 3.700.000 leis, das mais variadas possíveis. Eu acredito que um quarto ou um terço seriam relacionados ao direito tributário ou finanças. Pois bem, em 1988, pelo artigo 146 da Carta Constitucional, ficou e reservou-se a uma lei complementar para complementar a Constituição. Aquela que tem, vamos dizer, um processo legislativo, entre aspas, um pouco mais robuscado, que seria aquela maioria absoluta, que seria 50% mais um dos membros, e não dos presentes, que a gente vê no dia a dia no Congresso Nacional. Como sabiam que nós teríamos um interstício ou interregno entre a Constituição Federal até essa lei complementar, pelos atos de disposição constitucionais transitórias, deu-se eficácia de lei complementar naquela lei de 1966, da ditadura, a 5.172, que tratava de tributos. Deu-se esse status de lei complementar até a gente ter a lei complementar específica. Pois bem, nós já vamos há 23 anos, 3.700.000 leis, e nós não temos a lei que complementa o sistema tributário nacional. E pasmem, numa situação, como eu disse, draconiana, se fala em reforma tributária. Nós estamos querendo reformar o que ainda nem foi legislado. E virou uma constante, a gente vê todo dia. E não raras vezes a gente também vê a corrida pelo Pacto Federativo. A corrida do Pacto Federativo, ao meu ver, de vez em quando eu analiso, isso que bom, vão discutir o Pacto Federativo. Eles vão discutir aquelas linhas retas do Tratado de Tordesilhas que ainda até hoje permeiam o nosso Estado, que só deram uma nuance em termos de divisas, de rios, não. Eles vão discutir o bolo, a divisão do bolo, que hoje está 62% para a União, 27% para o Estado e 11% para o município, aquele que sempre está ali, 11 algumas. Aí eu economizei os pontos percentuais, mas aproximados. É o município que está do lado do cidadão no que diz respeito à segurança, saúde, educação e tantas outras nuances. E aí fica essa corrida de pires das prefeituras, dos municípios, e aonde que a gente tem uma cultura paternalista em que nós só podemos ter grandes obras quando são as obras federais. A gente não consegue ver uma grande obra, uma grande atividade municipal ou estadual. E aí a nossa classe política sofre também, sofre a sociedade e sofre todos nós que queremos uma depuração. Eu não consigo ver também uma reforma tributária se a gente não falar repactuar o sistema federativo. E o pior, nós temos sempre uma tendência de querer discutir, e acho que foi uma constante em sua sala de aula, Lester, que os alunos perguntam para nós, por que nos Estados Unidos tem alguns estados que a maioridade é 16 anos, outros é 18, alguns têm a pena de morte, outros
não há crime com adultério, tantas outras situações que a gente... Essas diferenças. A diferença de estados. E a gente vê lá, os Estados Unidos da América, lá nós temos um federalismo por agregação. E aqui no Brasil nós temos uma cultura segregatória. Vejam que na Constituição de 1988 nós tivemos Tocantins, nós tivemos o Amapá, agora corre no Congresso Nacional um projeto para trazer mais 18 estados, que vai dar mais um aumento de 1 bilhão da receita pública mensal. Então vejam só as situações. Eu acho que o problema maior, resumidamente, não é o sistema tributário nacional. É que nem hoje no judiciário estão querendo acabar com aquela reserva de processos, aquela gordura que se encontra, acabando com recursos, como se isso aí nós estivéssemos resolvendo o problema. O problema não está no recurso. Se tem recurso, é porque alguma decisão não foi bem colocada. E se nós temos índices de grande reforma de decisões, é porque necessitam de recursos. Não é quebrando a segurança jurídica que nós vamos quebrar ou vamos trazer mais efetividade à justiça, e não é reformando o sistema tributário que a gente vai acabar com toda a tributação ou melhorar a tributação. Sem esquecer que 70% ou 80% das ações que tramitam nos tribunais superiores, uma das partes é o próprio Estado. Né? E do restante ou é de banco, ou são dessas empresas que deveriam estar regulamentadas pelas agências reguladoras. São as maiores clientes do Poder Judiciário, da qual deveria estar sendo resolvido na seara própria pelo terceiro setor. E professor, para a gente finalizar esse bloco rapidamente, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho essa diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos. O Estado cobra proporcionalmente a quem ganha mais? É justo nessa proporção? Nós temos o princípio da capacidade contributiva que, com um exemplo, já vou lhe dizer. Todos os tributos foram efetivado através de um processo legislativo necessário. Menos um, que se chama Imposto sobre Grandes Fortunas. Eu acho que aí já representa bem. Perfeito. É impossível a gente tratar uma justiça social, uma justiça na tributação, se o imposto de grande fortuna, que é o único que trataria sobre grandes fortunas, não sei porquê, mas o Congresso Nacional entendeu por bem não legislar, e nós temos um vácuo legal, não que caiba e não que não caiba, é porque não tem lei. Vamos fazer de conta que a gente não sabe porquê, né, professor? Então tá bom. Fazemos o nosso segundo e último intervalo e logo estaremos de volta. Não saia daí.